sou o Padre Lino Brunel, coordenador diocesano pastoral. A Diocese de Tubarão está realizando esse projeto diocesano de formação online. Nós começamos lá no dia, deixa eu ver se me lembro, dia 16 de março, com aquela aula sobre o ano que nós estamos vivendo, o ano de São José, e aula com Dom João. Depois, nós começamos uma unidade falando da fraternidade cristã. Então, nós tivemos a primeira aula dessa unidade com o Padre Tiago, e o Padre Tiago falou sobre, mais ou menos fazendo aquela análise de conjuntura do Papa Francisco, sobre as trevas da atualidade que dificultam a fraternidade cristã. Então, nós estamos nesse foco da Fratelli Tutti, a encíclica do Papa, Fratelli Tutti. Hoje nós vamos continuar, porque o Papa afirma lá, ainda no capítulo 1º, quando ele fala das trevas, que uma dessas trevas é a comunicação digital, quando ela for usada para disseminar a divisão, o ódio, formar inimizade através dos movimentos de ódio e de mentiras. Nós conhecemos o malefício das fake news. E hoje já tem também a tal da deepfake, é assim? Deepfake? É assim que se fala? Então, que vai ser dramático, vai ser tremendamente destruidor quando se as pessoas usarem de fato esse meio tecnológico da inteligência artificial para fazer as pessoas dizerem o que não disseram ou fazerem coisas horríveis que não fizeram, para desfazer a pessoa. Então, é tremendo isso aí. Agora, o Papa também ele diz que a comunicação digital, quando bem usada, ela é uma tremenda ferramenta que ajuda um monte na evangelização, no trabalho da igreja. Nós queremos focar isso também na construção da fraternidade cristã. Então, nós vamos pegar essa afirmação do Papa Francisco para a aula de hoje. Já na aula que vem, que depois nós vamos no final falar sobre ela, aí nós vamos ter 3 capítulos da Fratelli Tutti. O Papa usa o capítulo 5, 6 e 7 para fortalecer essa colocação sobre a fraternidade cristã. E aí nós vamos continuar trabalhando. Depois vem depois dessa unidade tem mais uma, depois tem mais uma. A última será sobre a família. Então, hoje, o nosso assunto é a comunicação digital e a fraternidade cristã. Nós temos o Dom João que vai fazer a sua falinha inicial, né? Depois o Padre Rafael, ele vai ser o mediador. O Padre Rafael está lá em Gravatal. Ele vai fazer a mediação de todo esse trabalho. E nós teremos aí os professores e depois o Padre Rafael vai apresentar. Então, de minha parte é isso. Uma boa noite, sejam bem-vindos todos que estão chegando e um bom trabalho a todos nós. Boa noite. Eu tenho muita alegria pelo fato de estar em andamento esse nosso programa de formação, esse projeto de formação online, porque num tempo em que tantas restrições nos são impostas e impedindo que nos encontremos, que tenhamos nossos encontros ou cursos de formação, nós temos esse meio à disposição, podendo ser beneficiados com a participação e a ajuda, a colaboração de pessoas que estão distantes de nós. Hoje, dizia o Padre Lino, a coordenação, a intermediação vai ser do Padre Rafael, que é aqui de Gravatal, vocês conhecem, da nossa diocese, mas nós temos a participação de alguém lá de Brasília, a Manuela, que será apresentada, e de Florianópolis, o Franklin, a quem eu já agradeço desde já por terem aceito, assim, com tanta disposição e alegria, colaborar conosco nessa noite, né? E eu me alegro com você que está, então, conectado ou conectada pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu vou pedir ao Espírito Santo, né, e peço vocês comigo, que ele nos ajude a fazer desses instantes de formação, instantes de fato de crescimento pessoal. O Padre Lino já fazia alguma introdução, se referia ao que as fake news representam como problema, desafio, quantas dificuldades nos trazem, né? Mas nós queremos nos formar, abrir nossa visão, nosso horizonte, para a gente conseguir perceber quando uma informação não é verdadeira, quando ela é mentira, quando ela é um desvirtuamento da verdade, quando tem um outro interesse, para que nós não nos deixemos levar pelo mal, para que nós permaneçamos no caminho que o Espírito Santo indica. Então, eu peço a Deus que nos dê a graça da sua luz, sobretudo para o Frank e para a Manuela, mas também para todos nós, para que, ouvindo eles falar,
que entre nós existe uma boa relação, como deve ser, entre pessoas que creem, que têm fé, que querem viver a fraternidade, para que a graça de Deus atue. Então, Deus nos abençoe e uma boa noite, um bom tempo de formação para todos nós. Eu passo a palavra ao Padre Rafael. Então, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando por esses meios de comunicação, já agradecidos pela presença dos nossos conferencistas da noite, também nosso coordenador diocesano de pastoral, Padre Lino, nosso bispo diocesano, Dom João Francisco Salmo. E a nossa saudação a todos que, em tantos lugares agora do Brasil e, quem sabe, até do mundo, estão acompanhando esta transmissão que acontece, então, pelos meios de comunicação da Diocese de Tubarão. O Facebook, na sua página oficial da Diocese, e também no YouTube da TV Tubá, que é um dos meios de comunicação da nossa Diocese. A nossa temática nessa noite gira em torno da reflexão sobre comunicação digital e fraternidade cristã. Nós sabemos o quanto é importante a fraternidade como este elo que une. E muitas vezes, hoje, se fala, tanto na vida social quanto eclesial, a polarização de pensamentos. E como é importante nós termos a fraternidade como esta que vai fazer o elo. Não nos levará à polarização, mas a fraternidade, ela nos une, ela nos torna cada vez mais irmãos. Então, é o que nós vamos refletir nessa noite, comunicação digital e fraternidade cristã. E quem vai nos ajudar nessa noite, vocês já estão vendo essas duas belas figuras que aparecem aí no seu vídeo. Claro que estou me referindo ao Franklin e a Manuela, e não a eu e a Dom João, que já somos belezas conhecidas por aqui. Mas o Franklin Machado, ele é graduado em filosofia e também em comunicação social, e atualmente o Franklin, ele desenvolve o trabalho de assessor de comunicação do Regional Sul 4 da CNBB. E ele é também o coordenador da PASCOM, aqui em Santa Catarina, no nosso Regional Sul 4. Muitos da nossa pastoral da comunicação estão acompanhando este momento também, e aí está, então, para quem não conhecia, o nosso coordenador regional da PASCOM. Também temos a alegria de ter conosco hoje a Manuela Castro. Ela é jornalista e é coordenadora da assessoria de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lá em Brasília, na sua sede, e ela é assessora também da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. A Manuela, além de tantos outros trabalhos, ela também esteve presente no Departamento de Língua Portuguesa do Vatican News, no Vaticano, como repórter da rádio e do site oficial. E ambos, Manuela, Franklin, têm um currículo vasto, experiência muito grande na vida de igreja, e irão nos ajudar, com certeza, a refletir sobre essa temática na noite desta terça-feira. Nossa noite de reflexão e estudos vai se dar com duas exposições. Primeiro o Franklin, em seguida a Manuela, e a partir daquilo que eles forem colocando, você poderá, através dos comentários no Facebook, no YouTube, deixar também a sua participação, e depois, na medida do possível, vamos também expondo para os nossos conferencistas da noite as questões que forem colocadas, para que você também possa colaborar na abertura desse diálogo. Tenhamos todos uma excelente noite. Bem-vindos, Manuela, Franklin, e passamos a palavra agora, então, ao Franklin, que vai iniciar a reflexão da noite. Opa, boa noite, Padre Rafael. Obrigado desde já pelo convite. Também boa noite a Dom João, Padre Lino e a Manuela Castro, que está aqui com a gente nessa noite. Desde já expressar a minha alegria de poder voltar à Diocese de Tubarão de uma forma bem diferente dessa vez, né? De forma virtual. Mas não deixe de fazer presença. Já estive algumas vezes na Escola de Comunicação, também algumas atividades da Caritas Diocesana, e sempre é uma alegria poder retornar à Cidade Azul, à Diocese Azul, né, que tanto nos encanta com a sua caminhada pastoral.
e a sua ação evangelizadora. Bom, nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre a fraternidade cristã, como o padre Rafael já disse para a gente, a partir dos princípios trazidos pelo Papa Francisco na carta encíclica Fratelli Tutti, que vocês que estão nos acompanhando aí de casa já começaram a estudar, já começaram a ver algumas bases dessa carta encíclica, que é muito importante, né? Diz muito sobre a nossa atualidade. Mas nós vamos pincelar nessa noite alguns pontos da comunicação que nos ajudam a entender o processo atual que nós vivemos, essa mudança de época que nós estamos vivendo a cada dia, para que a gente possa dialogar com a sociedade. E o diálogo é a grande base da comunicação do Papa Francisco nesse novo contexto social que vivemos. O diálogo, ele é um grande fruto e é aquilo que faz a comunicação acontecer de fato. Mas para a gente começar essa noite, nossa conversa, nosso diálogo, né? Nós já estamos com mais de 130 pessoas simultaneamente nesse momento, e é muito bonito perceber que a Diocese de Tubarão continua firme com esse processo de evangelização, de formação dos agentes de pastoral. Então nós vamos partir de um princípio muito básico, que é muito importante, que vai nortear a nossa noite. A primeira coisa é, uma comunicação bem feita, ela marca a vida das pessoas. Coloquei em destaque na tela isso, porque nós temos que gravar isso aqui na nossa mente. Uma comunicação bem feita, ela marca a vida das pessoas. Se a gente tem isso prontinho na nossa cabeça, entendido que a comunicação bem feita, ela marca a vida das pessoas, a gente dá um grande passo no processo de comunicação que nós fazemos no nosso dia a dia. Para ilustrar como a comunicação bem feita marca a vida das pessoas, nós vamos visitar a fonte, nós vamos até o Evangelho, na Palavra de Deus, para refletir um pouquinho junto com o evangelista João, uma ação de Jesus com os amigos dele em Betânia, né, quando Jesus visitou Betânia, pouco tempo ali antes da Páscoa, da sua morte e ressurreição, para que a gente possa perceber como a comunicação bem feita, ela marca a vida das pessoas. Eu vou projetar aqui na tela para vocês verem 3 versículos do capítulo 12 de João. O primeiro diz assim, olha, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. O versículo 2 diz assim, lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. O terceiro versículo começa assim, Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Eu destaquei alguns verbos que vão nos ilustrar a ação de cada um dos irmãos lá de Betânia, de Lázaro, Marta e Maria. O primeiro, Marta, é aquela que servia naquele jantar oferecido lá em Betânia. Lázaro era aquele que estava sentado, estava junto, conversando com Jesus. E Maria foi aquela que ungiu e enxugou os pés de Jesus. Ela lavou, ungiu ali, lavou os pés com perfume, né? E depois enxugou com os cabelos. Eu quero que você que está em casa agora pare um pouquinho e pensa na seguinte pergunta que eu vou fazer para você. Em que outro momento da Escritura, do Evangelho, ali da Semana Maior, Semana Santa, que ali a leitura já começou falando que estava 6 dias antes da Páscoa, né? Então, naquelas proximidades ali, em que outro momento da vida de Jesus ele experimentou esses verbos? Ungir, lavar, enxugar os pés, depois sentar à mesa, estar junto e logo após servir, partilhar o pão.
possivelmente na sua cabeça já veio, opa, isso aí aconteceu também na última ceia, na instituição da Eucaristia, né? Lá na última ceia que Jesus partilhou o pão, lavou os pés dos discípulos. Pois bem, 6 dias antes, Jesus teve uma experiência com os irmãos, lá em Betânia, de ungir, sentar, servir. E essa experiência para Jesus marcou tanto a vida dele, foi tão importante, que dias após o que Jesus fez? Repetiu. E nós repetimos essa ação até hoje, com esse memorial grande. É a nossa missão, estar a serviço, partilhar, servir. Então, uma boa comunicação, ela marca a vida das pessoas. Assim como marcou a vida de Jesus e marcou a vida dos irmãos, Marta, Lázaro, Maria, e também as dos discípulos, e hoje marca a nossa. Até hoje nós celebramos esse grande memorial. Então, gravem isso. Vou repetir novamente. Uma boa comunicação, ela marca a vida das pessoas. A história da comunicação humana, ela se parece com a longa peregrinação que conduz a humanidade desde o orgulhoso projeto de Babel. Vocês devem lembrar, né, como foi a história de Babel, a Torre de Babel, né? Aquela história que acabou em confusão, incompreensão. Então, a história da comunicação, ela pode partir daí e ela vai até onde? Até o Pentecostes e ao dom de falar diversas línguas, quando se dá a restauração da comunicação baseada em Jesus por meio da ação do Espírito Santo. É em Jesus, através do Espírito Santo, que nós nos reencontramos com a verdadeira forma de falar. Mesmo que falamos diversas línguas, mesmo que a gente fale diferente um do outro, mas o amor, que é a linguagem que Deus nos ensina, a linguagem do Espírito Santo, ela nos ajuda no processo de diálogo. E esse processo de diálogo, ele gera a fraternidade. E na Fraternitude, o Papa Francisco deixa muito claro que a fraternidade na comunicação, ela se dá pelo diálogo. É pelo encontro, é pela conversa, é pela ação. Lembrando que o diálogo aqui ele não é só palavra falada ou palavra escrita, mas as ações, os gestos, todos eles contam dentro do processo de fraternidade. E nesse primeiro momento, então, da nossa noite, nós vamos pincelar essa questão da fraternidade na comunicação a partir da Fraternitude. Então, na Fraternitude, o Papa Francisco apresenta o desejo de uma comunicação dialogante e amável. Lembrando que, a partir de Pentecostes, se a nossa linguagem é o amor, nós, como batizados, cristãos, filhos de Deus, temos o dever de comunicar e dialogar a partir da linguagem do amor. Do ponto de vista da relação entre a fraternidade e comunicação, o grande desafio, então, é buscar superar o narcisismo, né, que é o olhar para si mesmo, e acolher o outro, prestar-lhe atenção, dar-lhe lugar no próprio circuito. O Papa Francisco fala isso no número 48 da Fraternitude, né? Superar o narcisismo e acolher o outro. Não existe comunicação individual. A comunicação sempre é de um para o outro. A comunicação só acontece comigo mesmo se eu comunico com o meu próximo. Então, não existe comunicação individual. Então, precisamos, a partir do processo de comunicação e do diálogo que devemos ter, superar o narcisismo e acolher o outro. E evitar, assim, transformar tudo em cliques e mensagens rápidas e ansiosas. O Papa Francisco fala isso no número 49 da Fraternitude. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente comunica é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Se eu sou cristão, batizado, as minhas atitudes, as minhas ações, a minha vida deveria ser comunicar o Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E isso não passa, isso não pode ser um simples clique. Isso não pode ser uma luta por mensagem rápida ou mensagem ansiosa. Tem que ser uma coisa fundada. Porque o que eu comunico é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Dialogar não é praticar uma mera tolerância. E nós estamos vendo, sobretudo agora na campanha da fraternidade, nos chamou muito essa reflexão ecumênica,
da fraternidade, do encontro com o outro, né, da solidariedade. Então, dialogar não é praticar uma mera tolerância em relação ao outro e ao diferente, mas sim procurar pontos de contato e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos. Tolerar não é dialogar. Tolerar não é dialogar. O diálogo me leva a entender o outro, mesmo respeitando os meus princípios e os princípios dele, respeitando aquilo que eu acredito, aquilo que o outro acredita, mas juntos acharmos o ponto comum, aquilo que nos leva a caminhar juntos, a lutar juntos, a trabalhar juntos. O Papa diz que as redes de comunicação humana podem ajudar a sentir-nos mais próximos um dos outros, gerando diálogo. Isso aqui é uma prova que nós estamos vivendo hoje à noite, né? Nós estamos em mais de 150 pessoas nesse momento, dialogando, conversando, nos formando através de uma rede de comunicação humana, que mesmo não estando lado a lado no toque, mas estamos vivendo uma experiência dialogal, né? Então elas podem sim nos ajudar a sentir mais próximos uns dos outros. A fraternidade, portanto, também pode emergir a partir das redes, pois estas podem ser ambientes de encontro e solidariedade. Nesse tempo de pandemia, sobretudo, nós entendemos na pele, no nosso dia a dia, em nossas comunidades, na catequese, na celebração litúrgica, o quanto que as redes podem ser espaços de encontro e solidariedade. Quantas campanhas solidárias, quantas formações, quantos encontros nós não tivemos nesse tempo de pandemia. Mas para isso, gente, a gente precisa ressaltar um ponto que é muito importante. Não podemos aceitar um mundo digital projetado para explorar as nossas fraquezas e tirar fora o pior das pessoas. Esse é o número 205 da Fraternitude. É um lugar de encontro, mas também, como vocês viram na aula passada, pode ser um lugar de treva, de sombra. Se não há diálogo, se não há respeito, esses meios digitais também podem explorar as fraquezas humanas, podem tirar para fora o pior das pessoas. E quantas batalhas, quantas lutas nós estamos vendo nessas redes sociais. Alguns comentários que a gente vai vendo aí, algumas discussões, algumas ações que vão acontecendo dentro da rede digital que são assombrosas, são assustadoras, né? Então, ao mesmo tempo que ela pode nos aproximar, ela pode nos afastar. Qual é o nosso papel enquanto cristão, enquanto pessoa, enquanto humano dentro desse processo? É gerar fraternidade, é gerar diálogo, é gerar comunhão. E nesse sentido, então, para construir a comunhão universal de todos os povos, é preciso promover uma comunicação universal que busca o encontro com o mistério sagrado do outro. E aqui é o que o Papa Francisco tanto insiste para a gente desde o início do seu pontificado, que é a cultura do encontro, a cultura do encontro, a cultura do encontro. Como ele tem falado isso com a gente, né? Cultura do encontro. E é um trabalho, essa questão do processo da cultura do encontro, é um trabalho artesanal, muito mais difícil e lento. Não existe nenhum aplicativo no nosso celular que vai nos ensinar como é que é a cultura do encontro. Não tem nenhum texto assim, olha, para vocês, para fazer acontecer a cultura do encontro aí na sua realidade, tem essa receita. Não tem. Por quê? Ela envolve o querer encontrar-nos, procurar pontos de contato, lançar pontes, projetar algo que envolva todos, cujo fruto é a paz social. E aí o Papa Francisco, número 225, para completar essa questão desse trabalho artesanal para a cultura do encontro, ele fala que a cultura do encontro é construída por artesãos da paz. Número 225, o Papa chama quem promove a cultura do encontro, quem promove o diálogo, quem promove a fraternidade, de artesão da paz. Por quê? É um trabalho manual, é no dia a dia, é no contato, é no toque, é na fala, é na conversa, né? É assim que se constrói
é no face a face, né, que se constrói a fraternidade, a partir do contato, do diálogo. E essa comunhão universal só surge a partir de uma comunicação universal também. Não pode ter ruídos nessa comunicação, não pode ter dificuldade nessa comunicação, porque senão não há comunhão. Muito bem. Somente uma comunicação dialogante e amável, que é aquilo que a gente falou que o Papa Francisco espera da comunicação na Fratelli Tutti, somente uma comunicação dialogante e amável pode criar aquela convivência sadia que vence as impressões e evita os conflitos. Somente a comunicação que dialoga e ama vence as incompreensões e evita os conflitos e, sobretudo, abre caminhos onde a fúria, onde a incompreensão, onde a mágoa, onde o ódio destrói, onde a fúria destrói todas as pontes. Então, onde há diálogo, onde há amor, onde há compreensão, não existe destruição do caminho. Não tem como destruir pontes, porque o diálogo, ele une, o diálogo gera comunhão. E é sobretudo isso que o Papa Francisco vem falar para a gente em relação à comunicação fraterna, que nós, enquanto cristãos, mas lembrando que o Papa Francisco na Fratelli Tutti, ele não escreve apenas para os cristãos, mas é uma carta social, aberta para o mundo, não é à toa que ele faz uma leitura de conjuntura mundial, né, para que possa ajudar a todos nesse diálogo. Ele começa a encíclica falando isso, né, que ele não quer dar aula, ele não quer escrever grande texto, mas ele quer ajudar na discussão. E a compreensão dele de uma comunicação que possa gerar frutos no mundo parte do diálogo, parte do amor. Eu vou ficando por aqui. A minha fala, já está quase ali acabando também o meu tempo, mas nós vamos ter mais tempo para dialogar e conversar um pouquinho sobre essa proposta do Papa Francisco, sobre fraternidade e comunicação. Padre Rafael, é contigo, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Muito bem, muito obrigado, Franklin, e essa comunicação bem feita, com certeza vai marcar a vida das pessoas que estão nos acompanhando neste momento. E agora, nós então vamos dar um salto para Brasília, da capital do estado para a capital do Brasil, e a Manuela também vai então partilhar um pouco conosco sobre essa temática que nessa noite está sendo abordada. E quero aproveitar a oportunidade e convidar você que está nos acompanhando para que, além de compartilhar essa transmissão, você também faça o seu comentário, deixe a sua pergunta nos comentários aqui ao lado e você vai, então, logo ter a oportunidade de, além de ouvir a Manuela, depois também perguntar tanto para o Franklin quanto para ela também os seus questionamentos acerca do tema. Então, fique à vontade, deixe os seus comentários aqui do lado e bem-vinda também, Manuela, estamos aqui para ouvi-la nesta noite. Muito obrigada, Padre Rafael. Bom, depois dessa brilhante apresentação do meu colega Franklin, que tratou tão bem sobre essa cerne do que nós estamos falando aqui, a fraternidade cristã por meio da comunicação, e se debruçou sobre a Fratelli Tutti de uma forma muito bonita, eu queria trazer um pouco a discussão agora para uma outra temática que é importante aqui na nossa discussão, que são as consequências, né, da comunicação digital na nossa realidade de igreja, né? Nós temos aí a comunicação digital dominante e a preocupação com a fraternidade cristã no universo que surgiu fake news, que surgiram os haters. Então, nós vamos discutir um pouco isso, essas consequências da comunicação e como a gente deve lidar na comunicação eclesial com tudo isso. Pois bem, vamos passar então aí o slide. Nós temos hoje uma questão muito interessante, que é essa transição para a mídia digital, que ficou muito mais forte com a realidade da pandemia. Nós já tínhamos um crescimento muito grande da mídia digital, mas explodiu agora, né? Nós todos acompanhamos isso, padres, bispos e nós leigos, tivemos que nos adaptar e nos entender muito melhor com a tecnologia digital e com a comunicação digital. Então, passando aí no nosso slide, a gente está nessa fase, né, de descoberta, utilizar a mídia tradicional ainda mais digital,
e a mídia digital cada vez mais avançada e mais presente na nossa vida. Próximo slide. Nós estamos passando da comunicação passiva para a comunicação interativa. Isso é muito lindo. Tem muitos problemas? Tem. Mas que bom que nós podemos interagir. Pode passar para o próximo. E nós podemos também sermos produtores de conteúdo. Antigamente, com a mídia só tradicional, o que a gente tinha? A gente recebia as informações passivamente e não tínhamos como dialogar com quem estava passando esse conteúdo para a gente. Mas agora não. Nós podemos expor nossas ideias, nossos estudos, nossas opiniões de forma muito tranquila na internet e ter como audiência pessoas do mundo inteiro, pessoas que nós não conhecemos. Isso é incrível, mas traz o desafio da credibilidade. E bate nesse ponto que a gente tem essa preocupação com a comunicação eclesial hoje, com a comunicação digital, que é a credibilidade, que é fugir das fake news, dos haters, e vamos continuando. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande, e isso a gente percebe na igreja, mais antes da pandemia, mas hoje ainda tem o pensamento de algumas preocupações com as redes sociais. Esse mundo assusta. Essa questão da interatividade, da produção de conteúdo. Quem nunca viu essas frases aí que eu vou ler agora? Não quero fazer parte das redes sociais porque tem muito conteúdo ruim. Fake news, fofocas, intrigas. É verdade. Ou então, para se conectar com Deus, é preciso se desconectar das redes. Também já ouvi de seminaristas falando isso, assim, eu aprendi que para se conectar com Deus é preciso desconectar das redes. Vamos para mais frases. Tem também a frase que diz o seguinte: não quero expor a minha vida nas redes sociais. Muita gente fala isso. Ou então uma próxima: não tenho dom para a comunicação, então não vou me envolver nas redes sociais. Todas essas frases, elas trazem questões que precisam ser analisadas nas redes sociais, mas que nós como católicos, nós como cristãos, não podemos nos tornar alheios a essa nova realidade de comunicação, nós que queremos pregar a boa nova e a fraternidade cristã. A gente não pode estar fora disso. E vamos ver agora rapidamente alguns estudiosos que falam sobre isso. Nós temos aí a Elisa Amâncio, que estuda comunicação cristã, e ela diz: as redes sociais são moralmente neutras, ou seja, vão ser boas ou ruins dependendo do uso que damos para elas. Vamos ver mais um exemplo de um estudioso também que trata sobre esse assunto. Nós temos aí: não temos como escolher estar ou não nas redes sociais. A questão é agora como estaremos. Esse aí é o pensamento do Eric Kalman. E vamos ver mais um agora? A frase é a seguinte: a revolução digital é irreversível, assim como foi a chegada da eletricidade. É a Marta Gabriel, que vem como um foguete, né? Vem como uma bala, essa afirmação. Então, nós como igreja também temos que estar. E olha que imagens incríveis essas agora. Queria que vocês tentassem adivinhar o que são essas imagens. São o mesmo evento em 2 anos diferentes. E não é tão recente, hein? Mas já mostra o poder dessa comunicação digital. Se você não adivinhou, vou te passar aí a dica, então. Foi o conclave em 2005 e em 2013. Em 2013, a imagem tomada por celulares, tablets, todo mundo querendo ser produtor de conteúdo, todo mundo querendo colocar na rede: olha, estou aqui no conclave, estou na Praça de São Pedro acompanhando quem vai ser o próximo Papa. Pessoas fazendo transmissões, pessoas fazendo imagens e vídeos e fotos e querendo colocar isso tudo na rede. Imagina o próximo conclave, hein? Com a tecnologia ainda mais avançada, como que está? Vamos ver agora uma fala de um padre queridíssimo, o padre Antônio Spadaro, que é o braço direito do Papa em comunicação lá no Vaticano. Ele diz o seguinte: as recentes tecnologias digitais invadiram com força nosso cotidiano. Entretanto, não apenas como instrumentos externos a serem usados para simplificar a comunicação e a relação com o mundo. Na verdade, desenharam um espaço antropológico novo, que está mudando nosso modo de pensar, de conhecer a realidade e de manter relações humanas. Esse é o padre Antônio Spadaro. Olha que forte o que ele está falando. Nós não estamos falando do meio digital, da comunicação digital, apenas como um meio de comunicação.
a comunicação digital, ela mudou a nossa vida, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de reagir, das relações humanas. E o Padre Antônio Spadaro é um grande pensador da comunicação católica. Que bonito ver essa percepção dele e de tentar avaliar como que a gente deve participar, nós, dessa comunicação e tornar a comunicação, assim como o Franklin falou, né? Uma comunicação dialogante, amável, com a preocupação mesmo de ser fraterna. Vamos discutir isso então agora. Nós temos aí a sociedade em rede, que é essa sociedade totalmente ligada à comunicação digital, ela mudou a velocidade do nosso dia a dia, né? Hoje nós temos que dar as informações muito mais rápidas, hoje tudo é muito instantâneo. Mudou a nossa rotina, nossos hábitos, leitura, né? Todo mundo hoje lê mais no celular, na tela. As notícias, a forma como nós vamos atrás das notícias, hoje a gente vai atrás das notícias lá no Twitter, em outras plataformas, em outras redes que a gente confia, ou que a gente nem confia, né? Isso a gente tem que tomar cuidado, vamos discutir isso mais na frente. E mudou o nosso comportamento. Aí é que entra a nossa questão, né? Das fake news. A máscara cai diante da tela. As pessoas assumem um novo comportamento. Nós temos os haters. E temos haters católicos? Temos muitos que nem às vezes não percebem o que estão fazendo. Eu lembro aqui um padre da CNBB que me deu um exemplo que eu achei muito interessante. Um padre que já é um senhor e que é de Minas Gerais, ele me falava assim: Manuela, eu tô assustada com as redes sociais. Eu tenho acompanhado muito o Facebook da CNBB, o Instagram, e eu vi uma senhorinha fazendo um comentário num post da CNBB que atacando a CNBB, atacando a igreja, com frases muito fortes, com palavras muito pesadas. Eu tomei um susto, porque essa senhorinha vive dentro da igreja, vivia ali fiel à igreja, ama a igreja, está sempre preocupada com os padres, fraterna, caridosa, e de repente nas redes sociais ela se transforma. E eu não a reconheci naquele comentário. Isso mostra muito bem o que a gente está vivendo hoje na nossa igreja, né? Nós, comunicadores católicos, estamos entrando nessa onda do ódio, de disparar o ódio. Nada de fraternidade cristã, nada de comunicação dialogante e amável, e sim ataques. A gente acha que está na rede social, pode falar o que dá na cabeça e não pensa nas consequências do que está falando. E assim se criam os haters, que significam as pessoas que destilam ódio nas redes sociais, nas outras formas de comunicação digital. Vamos para o próximo. Nós temos aí, então, o desafio dessa missão virtual, né? A verdade versus fake news, para começar. A gente acaba... Pode ser até que você não produza notícias falsas, mas você muitas vezes a reproduz. E é uma coisa muito sensível nas redes sociais. Principalmente, a gente vê ali a tia que está no grupo da família, o colega, o amigo distante, que fica reproduzindo e mandando notícias falsas sem checar o que está acontecendo. Isso é totalmente anticristão, né? A gente não... Vai falar, não, mas a culpa não é minha, não fui eu que produzi essa mentira. Mas você está propagando uma mentira. É tão grave quanto... E a gente tem que tomar muito cuidado, isso dentro da igreja, principalmente, o que está rolando nas redes sociais de notícias falsas, é uma quantidade assim, incrível, principalmente em relação à igreja, estou falando aqui especificamente. E quando se solta essa fake news, a gente tem uma árdua tarefa de rebater essa fábrica de mentiras. É muito mais difícil desmentir a mentira do que produzi-la. É muito fácil produzir e soltar. Agora, você conseguir mostrar para as pessoas que aquilo é mentira é muito, muito mais difícil, e dificilmente você consegue atingir todo mundo que foi atingido com aquela mentira. E mais, aí vamos ver mais desafios, né? Como até o padre Rafael falou sobre a questão da polarização da sociedade, né? Exatamente essa polarização que está dentro da nossa igreja, também está dentro de nós, esse eterno fla-flu, né? Esse eu sou direita ou eu sou esquerda, de forma muito arraigada. Cada um tem que ter a sua posição, sim, dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da política,
mas não deixar que a polarização tome de conta das nossas vidas, né? Os extremos. E com essa polarização extrema, a gente acaba reproduzindo essas fake news e acaba criando esse papel de hater, né? Achando que está fazendo um papel social. Eu estou só defendendo. Eu estou defendendo a posição da minha igreja, a minha posição, a minha opinião, a minha ideia. E aí a gente cai naquilo até que o Franklin estava falando, né? Nossa forma de pensar olhar só para nós mesmos, né? E em vez de olhar para o todo. E as campanhas de difamação, né? Quanta campanha de difamação na comunicação católica, quantas pessoas querendo destruir obras da igreja, ao invés de ajudar. Você ser um crítico, você fazer uma reclamação em frente a uma ação, não há problema. O problema é você se unir a outras pessoas para destruir aquilo, ao invés de criticar. E é uma coisa que as pessoas fazem sem se dar conta também, né? Vamos aí para o próximo. Nós temos também aí outros perigos que eu não vou me alongar aqui, mas nós temos os vícios em redes sociais, segurança pessoal, informação de dados, excesso de exposição nas redes sociais, tudo isso é muito perigoso. Mas, uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, que as pessoas me perguntam, dizem assim, como evitar todos esses perigos nas redes sociais? Nós, da comunicação católica, o que nós temos que fazer para evitar tudo isso? Uma pergunta que eu gosto de fazer para quem me pergunta, eu solto uma pergunta em vez de resposta, quando alguém me pergunta isso. A pergunta que eu faço é, Jesus postaria isso que você está postando? É uma reflexão que eu gosto de fazer. E olhar para si, e olhar para ver se você está cumprindo essa fraternidade cristã. Você está usando a comunicação como algo dialogante e amável, usando aí as palavras do Franklin, né? Que ele tirou da Fratelli Tutti. A gente está sendo uma pessoa com duas caras. A gente vive algo dentro da igreja e vive outra realidade nas redes sociais, na comunicação digital como um todo. Eu me valho dessa máscara que as redes sociais me permitem, né? Esse anonimato, entre aspas, para poder... Anonimato, entre aspas mesmo, porque nós estamos ali expostos. Mas as pessoas, elas se sentem mais livres, né? Para falar na rede social do que falar cara a cara. Porque as pessoas escrevem, muitas vezes elas não têm coragem. Não tem mesmo. Uma vez eu conversando com um hater católico, bem famoso, eu fiquei assustada ao conhecê-lo, porque ele é um influenciador e ele é muito tímido. Quando eu fui conversar com ele, me apresentei ainda como trabalhando na CNBB, e ele ataca muito a CNBB, ele ficou completamente envergonhado e não conseguia conversar comigo. E eu querendo conversar amigavelmente, saber por que ele estava atacando tanto e tudo mais, e ele ficou completamente retraído e não conseguia conversar comigo. Então você vê que realmente nas redes sociais as pessoas têm uma outra cara, né? Tem uma outra reação, uma outra vida. Isso é cristão? Jesus Cristo faria isso? Pregaria no monte ali para um monte de gente de uma forma e chegasse em casa, se ele estivesse na era digital, iria postar um monte de coisa que não corresponde ao que você vive dentro da sua igreja, com a sua comunidade? Essa pergunta que eu faço, então, para todos os comunicadores que nos acompanham. Comunicadores profissionais ou não? Todos nós somos comunicadores. E como o Franklin falou muito aí da Fratelli Tutti, do Papa Francisco, eu gostaria de recordar que essa discussão ela é bem mais antiga. Então, eu trouxe até uma fala aqui do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que já falava sobre essa comunicação digital. E ele disse o seguinte: a presença cristã no ambiente digital é caracterizada por 4 pilares: comunicação honesta, aberta, responsável e respeitadora do outro. Muito parecido com o que a gente acabou de ouvir com o Franklin, não é verdade? Sobre a preocupação de uma comunicação responsável, dialogante e amável, né? E aí o Papa Bento usa outras palavras: honesta, aberta, responsável e respeitadora do outro. Isso ele já fala sobre o ambiente digital, naquela época que ele estava no papado, e isso foi crescendo, né?
Naquela época que ele falou isso, a comunicação digital era ainda muito menor, muito mais restrita a grupos jovens ali e tal. Hoje não. Hoje nós temos uma Assembleia Geral na CNBB, com 400 bispos participando online, de todas as idades, de todas as realidades, de todas as partes do Brasil, sejam as partes mais tecnológicas ou não. E hoje todo mundo, entre aspas, está obrigado a viver essa realidade da comunicação digital. Como a gente viu no início da minha apresentação, não tem como fugir mais dela. Antigamente ainda era possível se esconder um pouco e não estar nas redes sociais. Mas se você tem um papel cristão de comunicar, se você é um padre, se você é um bispo, se você... E como eu disse, todos nós somos comunicadores, né? Seja de uma forma mais intensa ou menos. Mas nós temos esse dever de falar da boa nova, não é? Todos nós temos que comunicar de alguma forma. Então, se você é comunicador, eu lanço, então, essa reflexão. Se sua comunicação, ela é fraterna, ela é amável, ela segue esses pilares que o Papa Bento colocou aqui nessa apresentação, segue o que o Papa Francisco disse na Fratelli Tutti tantas outras vezes, né? Tantas falas do Papa Francisco já sobre a comunicação digital, ou se você está criando um personagem, né, na comunicação digital. É muito triste ver como as pessoas estão agindo mal nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, é muito feliz perceber como a comunicação digital é importante na nossa igreja, como ela é uma ferramenta de evangelização forte, como é uma forma de a gente poder se expressar de forma mais fácil, rápida, instantânea, como a gente consegue levar a mensagem mais distante. Esse é o meu recado, então, aqui hoje. Espero ter contribuído com vocês e muito obrigada por todos que prestaram atenção e estamos aí à disposição. Muito bem, muito obrigado, Manuela, também pela sua grande colaboração conosco, essa vasta experiência que você traz agregado também ao seu currículo, à sua vida, e é claro, isso nos ajuda a perceber todo esse cenário da comunicação que está presente não só na igreja, mas em todas as esferas, como bem foi colocado para nós. Eu acredito que posso, quem sabe, iniciar colocando alguns questionamentos que já apareceram aqui no chat, e quem está nos acompanhando pode ainda ir colocando. Não foi uma das primeiras perguntas, mas acredito que ajuda, quem sabe, a gente a compreender melhor o tema. E a pergunta seria para a Manuela. Alguém já perguntou, foi a Silvana Domingos da Silva, o que são haters? Se você puder colocar em palavras assim muito acessíveis o que isso significa, acredito que vamos dando passos depois com os outros questionamentos. São pessoas com discurso de ódio. Nas redes sociais, desculpa se eu não deixei isso claro, deveria ter deixado isso claro durante a apresentação. São aquelas pessoas, como eu expliquei aqui, que elas vão para as redes sociais com uma nova face, né, diferente, que elas falam coisas que elas não teriam coragem de falar cara a cara, então elas vão para as redes sociais para destilar o ódio mesmo, para fazer críticas muito acirradas, sem ter embasamento, na maioria das vezes, para fazer campanhas de difamação contra instituições, contra a igreja e contra várias outras organizações e políticos, e seja o que for. São pessoas que realmente se usam das redes sociais e desse, entre aspas, anonimato, de poder falar abertamente em comunidades, em grupos, e com essa máscara, ela destila o ódio. O hater vem do inglês, né? Que é do odiar mesmo, é a pessoa que odeia. Muito bem, muito obrigado. E temos aqui várias participações, temos aqui alguns comentários que eu fui também pensando da apresentação, daquilo que as pessoas iam colocando. A Ana Clara Rosa Patrício, ela disse e ressaltou daquilo que vocês falavam, de que em momento de pandemia as redes sociais tornaram-se fortes aliadas para a evangelização. Acredito que talvez o Franklin, com a experiência também aqui do nosso Regional Sul 4, da CNBB, sendo ele o coordenador da PASCOM,
poderia, quem sabe, partilhar um pouquinho, Franklin, daquilo que você pôde colher já a partir dos frutos das plantações da diocese ou das dioceses, que são 10 no nosso regional. Como você percebeu, dentro desse período da pandemia, essas ferramentas, como são as redes sociais, como aliadas da evangelização? Você que está no centro pensante do nosso Regional Sul 4, como essas ferramentas colaboraram também para os trabalhos de vocês? Eu até anotei isso aqui, padre. Centro pensante. Muito bem, padre Rafael. Só me repete quem foi que perguntou, o nome da participante? Quem perguntou foi a Ana Clara Rosa Patrício. Ana Clara, muito bem, Ana Clara. Obrigado pela sua colaboração. Desde o início da pandemia, eu sempre costumava falar, e muita gente partilhou também sobre isso no Brasil afora, que por várias circunstâncias, o distanciamento social e a quarentena, muitas de nossas igrejas tiveram que fechar as portas, né? Tanto para a celebração presencial, nossas formações presenciais, mas uma coisa é certa, o coração da igreja nunca foi fechado. E isso a gente tem que ter claro para a gente ficou muito preocupado muitas vezes com as portas fechadas, mas esqueceu de olhar o coração. E o coração fez com que frutificasse muitas atividades, muitas ações, muitos locais de formação de forma virtual. Para a PASCOM em si, para a sala da comunicação, foi um grande desafio, porque muitas de nossas paróquias, comunidades ainda não estavam totalmente preparadas para esse movimento digital que foi colocado para a gente a partir de março do ano passado, com a pandemia. Outras paróquias já, sim, tinha transmissão das celebrações, né, tinha alguns eventos virtuais, mas grande parte de nossas paróquias ainda não tinha nenhuma movimentação com esse digital. Então, nós tivemos que estar juntos várias vezes as dioceses, algumas paróquias, para que pudesse criar, então, essa rede de comunicação e que ninguém ficasse para trás. Eu acho que a grande novidade da era digital e que, por conta da quarentena, da pandemia, nós fomos forçados a interagir mais digitalmente no meio eclesial, o principal ponto é que ninguém fosse deixado para trás. Nós precisávamos arrumar uma forma que todos pudessem orar em casa, quem morava sozinho ou quem não conseguia rezar em família tinha acompanhamento do seu pároco, da paróquia, da sua comunidade de liturgia. Logo após também vieram a catequese, né? Seja ali num vídeo, no WhatsApp ou lives, todos foram agregados. Então, assim, é fato que a tecnologia muito nos ajudou a nos aproximar, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo tecnologicamente, a gente não pode perder o nosso senso de comunidade, né? O toque, o presencial, a amizade. Após a vacina, após a pandemia, nós vamos voltar, pode ser diferente do que era antes, espero que tenha de fato esse novo normal que tanto nós estamos falando, mas que nós possamos utilizar mais essas ferramentas, porque nós temos a consciência e a certeza de que ela nos aproximou muito, muito mesmo das nossas realidades de comunidade. Então, assim, para Santa Catarina, para a nossa PASCOM, para nossas dioceses, a gente tem a convicção. E quando a gente fala de utilização dos meios de comunicação, não é só para missa, tá? A gente não vai fechar apenas aquela cabeça assim, para transmissão de missa, não. São João, o Padre Lino, que estava com a gente no início, por exemplo, eles estão de prova que nós fizemos, por exemplo, reuniões online, através de plataforma de reunião, de salas virtuais, mais de 80 pessoas, 100 pessoas, e conversamos, dialogamos, tomamos decisão para a CMBB em Santa Catarina, Conselho Regional de Pastoral, Assembleia de Pastoral, e a gente tinha que ir até Lages, quem estava aí em Tubarão tinha que subir a Serra do Rio do Rastro, né, para chegar a Lages. Hoje a gente faz estudo virtual, né? Então, assim, veio para contribuir e espero que fiquem essas ferramentas. Não substitui nossa comunidade, nosso toque, nosso encontro, nosso abraço, mas muito vai nos ajudar daqui para frente. Muito bem. Nós temos as participações que estão aparecendo, eu estou aqui tentando reuni-las. Nós temos agora aqui a participação do Padre Ângelo Bússolo, que é da Diocese de Tubarão. O Padre Ângelo já aproveita desse espaço para dizer que no sábado vai ter roda de conversa sobre terra, território e economia.
a Sexta Semana Social Brasileira, que também vai acontecer de modo virtual, né? Mas o Padre Ângelo, ele ainda continua dizendo assim: como distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Às vezes, retransmitimos notícias falsas pensando que são verdadeiras. Quero deixar livre para vocês, mas agora, pela ordem, quem sabe, para o Franklin descansar um pouco a garganta, quem sabe a Manu contribui um pouco com isso e o Franklin complementa depois também, se assim julgar necessário, para enriquecer a resposta para o Padre Ângelo. Excelente pergunta do Padre Ângelo. E é algo assim que nós que trabalhamos mais diretamente com comunicação parece óbvio, mas para as pessoas não é. Então isso tem que ser falado mesmo. Vamos lá. A gente está... Grupo de família é um grande experimento assim para nós da comunicação, né? Então eu tenho uma tia de bom coração, de ótima intenção, mas que vive soltando fake news. Vivia. Eu acho que eu consegui catequizá-la um pouquinho. Vivia colocando notícias falsas no grupo da família. Eu falava, tia, pelo amor de Deus, isso aqui é falso, para. E ela tinha compartilhado para 20 grupos. Tia, deleta em todos os grupos. Vamos lá, como que o que eu fui falando para essa minha tia e que vale para todo mundo? Você recebeu uma notícia, primeiro que minha tia sempre compartilhava coisas que eram sensacionais, incríveis, né? Coisas que eram assim, muito fora da realidade, se a gente parasse para pensar um pouquinho. Então, foi sancionada uma lei que libera R$2.000 para todo mundo que está passando por dificuldade na pandemia. A gente fica ouvindo falar o tempo inteiro nas notícias, nos jornais, que está difícil, saiu o auxílio emergencial, que é um valor pequeno. Se de repente aparece uma lei que liberou R$2.000, você tem que desconfiar. Mas eu diria que você tem que desconfiar de tudo, não só as notícias sensacionais. Então, você recebeu uma notícia, você tem que ir à fonte oficial, que é o que nós jornalistas já fazemos na nossa rotina. Mas vocês todos que não são da comunicação, mas que estão preocupados em comunicar e que distribuem coisas nas redes sociais e no WhatsApp, vocês têm que fazer como jornalistas, checar. É uma notícia de uma lei, você tem que entrar lá no site da Câmara e no site do Senado. Se é uma lei sensacional, vai estar na capa. Não precisa nem fazer uma grande pesquisa. Presidente Bolsonaro fez isso. Entra no site do Planalto. Se não está na capa, você faz a pesquisa rapidamente aquele assunto. Se não está nas notícias, não é verdade. E trazendo para a igreja, que é o que eu sofro diariamente na minha rotina, CNBB falou isso, uma coisa assim extraordinária e falsa. Vá nas notícias da CNBB, cnbb.org.br. Se é algo tão extraordinário e não está nas notícias da CNBB, não é verdade. Se você vai na fonte oficial, você quer distribuir notícia, porque você achou a notícia incrível e tem que ser distribuída, procure. Não precisa ir tão longe. Se não está no noticiário, se você não ouviu nunca aquilo em lugar nenhum, sempre tem que desconfiar. Mesmo que não seja incrível, em qualquer situação. Cheque na fonte oficial. E é muito fácil hoje checar. Você joga no Google. Se você não sabe qual é a fonte oficial daquela notícia que você recebeu, joga no Google. Não saiu em jornal nenhum de confiança, nos grandes jornais. Não é verdade. É simples. Muito bem. Temos aqui já, não sei, Franklin. Ô, padre, só para complementar, assim, acho que a Manu já colocou claramente o que é, como checar de fato, como lidar com fake news. Eu sempre, quando eu vou falar sobre fake news, eu até subi aqui rapidinho, 3 passozinhos que é bem fáceis. Acho que vocês me escutam ainda? Me escuta, padre? Sim, perfeitamente. Perfeito. Esses 3 passos aqui eu sempre utilizo para ajudar as pessoas a entenderem como checar uma notícia falsa. A primeira é: nem tudo que reluz é ouro. O que aparenta ser verdadeiro pode não ser. Então já tem uma desconfiança aí. Nem tudo que reluz é ouro. Antes de compartilhar, tenha certeza de que o conteúdo é verdadeiro. Caso contrário, jamais, não repasse. E o terceiro,
Por isso, não abra mão de você mesmo pesquisar, e a Manu já colocou aí claramente, para a gente checar as informações, ir nos sites oficiais, para a gente reconhecer e entender de fato se a notícia é verdadeira ou não. Então, eu sempre uso esses 3 passinhos para ajudar a gente também a checar e entender que a notícia é verdadeira ou falsa. Muito bem, e o legal é que essa live vai ficar gravada depois, tanto no YouTube quanto no Facebook, e as pessoas poderão voltar lá e copiar esses passos depois também e compartilhar, fazer um print e mandar uma boa notícia adiante. Indo adiante, em relação a esse tema, nós temos a participação do Laércio Vitorino também. Ele faz aqui a alusão de que os pasquins, acho que é assim que se diz, era uma forma de fake news antigamente entre os nossos antepassados aqui no litoral catarinense. Eles, como a mídia de hoje, eram tanto usados para o bem quanto para o mal. E o Laércio, ele faz a seguinte pergunta: cada diocese tem sua realidade e suas ações. Agora, como trabalhar a influência de outras realidades vindas de outras dioceses dentro da nossa através das mídias? Conseguiram captar o espírito da questão? Vou repetir aqui, como trabalhar, como lidar com a influência de outras realidades vindas de outras dioceses dentro da nossa diocese através das mídias sociais. Passa ou repassa? Eu acho que nesse universo de comunicação digital, você aproveitar o que vem de outra diocese, de outra comunidade, até de outro país, é maravilhoso e muito mais fácil hoje, né? Então, você aproveitar aquilo que tem de bom e usar na sua diocese, usar na sua realidade, é sempre incrível. E é um intercâmbio também. Ao mesmo tempo que você está ali, e claro, a gente tem que dar a fonte, né? Então, se você aproveita alguma coisa de uma diocese, você marca ali aquela diocese nas redes sociais, eles vão ver que você está citando, está usando os exemplos deles, eles também vão usar os seus, né? E aí acontece essa troca linda nas redes sociais. Quando a gente se utiliza das experiências dos outros, eles têm ciência disso, e eles muitas vezes passam a utilizar a nossa experiência também. Essa questão da interatividade que eu falei na minha apresentação é algo muito incrível das redes sociais, e a igreja pode se usar disso com muita facilidade e com grande proveito. Então, eu acho que isso deve ser feito, sim. Não há problema na rede social de você copiar uma experiência, de você copiar uma ideia, desde que você marque ali aquela pessoa que fez aquilo, que você dê a fonte, né? Como em qualquer mídia, seja ela tradicional ou digital, a gente sempre tem que deixar muito claro que aquilo não fomos nós que inventamos, né? E sim um outro grupo. E eu acho incrível, eu acho que tem que ser usado, sim, experiências das dioceses, arquidioceses, comunidades de todo o país. Muito bem. Podemos ir adiante? Sim, deixa eu só fazer um complemento também aqui. Eu acho que é interessante essa proposta que a Manu trouxe, e sempre partir do princípio se aquela realidade chegou até mim através da rede social, também dialoga com a minha realidade, da minha comunidade, da minha diocese, né? Porque também cada um tem o seu jeito de ser, seu jeito de ser igreja, seu jeito de ser comunidade. Então, sempre perceber também se está dialogando. Como a gente falou aqui desde o início, né? A partir da Fratelitude, o princípio da comunicação é o diálogo, é o amor, né? Então, nos une, nos aproxima e se dialoga com aquilo que a gente vive em nossa realidade, se vai melhorar a nossa vida, partiu. Muito bem. Nós temos aqui um outro questionamento da Patrícia Mateus. Ela diz assim: sem dúvidas, para as reuniões, capacitações e transmissões de missas, tudo isso que nós estamos vendo de modernidade é maravilhoso. Mas ela diz: eu tenho dúvidas sobre a efetividade da catequese online. Como professora, acredito aqui, quem sabe, de escola privada ou pública, vejo os adolescentes sempre de câmeras fechadas. Agora, em relação à catequese, ou talvez até em relação às aulas que tantos professores estão nos acompanhando, como saber se realmente estamos alcançando o objetivo? Alguém de vocês tem respostas?
Eu queria dar essa resposta porque minha mãe catequista está vivendo na pele isso e eu acompanho muito de perto a situação da minha mãe, que é uma catequista muito dedicada. Então vamos lá. Logo que a catequese começou de forma digital, minha mãe ficou com os cabelos em pé, como se diz, né? A minha mãe ficou muito preocupada, porque logo nos primeiros dias ela se sentia muito frustrada. Ela vivia dizendo que não estava conseguindo atingir o objetivo. Que se já era difícil manter a atenção das crianças presencialmente, imagine no online. E cada dia, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, ela chegou para mim e falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo que elas liguem as câmeras, eu não consigo que elas participem, elas estão sempre distraídas, elas saem para beber água, um encontro curtíssimo, tem que ficar saindo para o banheiro, beber água, porque na online ficou muito menor, né? Enfim, qual foi a solução encontrada, que a situação melhorou bastante? Envolver os pais. Então, o que minha mãe fez? Ela criou um grupo de WhatsApp com os pais e falou, sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso que vocês ajudem os seus filhos na hora da catequese. Eu preciso que vocês garantam que eles sabem deixar a câmera ligada, que eles estão com o microfone ligado, que eles estão fazendo as atividades que eu peço para eles fazerem ao longo da semana, as leituras, e eu preciso que vocês verifiquem tudo, se eles estão com água do lado deles, se eles já foram ao banheiro. Sem os pais, eu não vou conseguir dar essa catequese, não vou conseguir. E aí ela foi falando de pai com pai, qual era a situação que estava acontecendo ali com seu filho durante o encontro, enfim, surtiu um grandíssimo efeito. E hoje ela está muito mais feliz, muito mais satisfeita. Continua sendo difícil? Continua. Minha mãe preferiria dar o presencial, mas agora não é possível. Então a gente tem que se adaptar à nova realidade. Mas a minha mãe já está muito mais satisfeita e ela cobra mesmo. Tem que cobrar, gente. Vamos esquecer os respeitos humanos, a timidez. E os catequistas têm que ir atrás dos pais, sim, para que as crianças acompanhem. Pensa, as crianças não têm maturidade, né? Tem dificuldade mesmo de lidar com esse... Já estão cansadas de aula online na escola. Ainda tem a catequese. Aí eles não querem saber. Vão desligar a câmera mesmo, vão fingir que não estão escutando. O pai tem que estar do lado. Ponto. Franklin, e no nosso centro pensante, a catequese, as novidades? Rapaz, padre, muito bem. Eu acho que o que a Manu trouxe parte bem daquilo que eu já venho falando desde o início, né? É observar a realidade e dialogar, conversar. Perceber que mesmo antes também, quando era presencial, havia alguma porcentagem de déficit, alguma dificuldade de comunicação. Se não tem diálogo com a família, lembrando que a primeira igreja é a casa, né, a igreja doméstica, se não tem esse diálogo com a família, com a comunidade em si, não supera. Então, independente se é digital, se é virtual ou se é presencial. Eu acho que o exemplo que a Manu trouxe para a gente na questão do diálogo com a família, o envolvimento da família no processo catequético, talvez isso, esqueci o nome da pessoa que perguntou, essa dica da Manuela já é uma dica que nos ajude, já nos ajuda a repensar talvez a volta, né? Como também envolver tanto os meios digital, o meio digital, mas também como a família, mais ainda do que já era envolvido no processo da catequese. Pois bem, nesse sentido, a Silvana Domingos da Silva, ela já está olhando lá à frente, e ela diz assim, esse, entre aspas, afastamento pode deixar muitos cristãos acomodados. Na opinião de vocês, com a experiência que vocês têm do uso das redes de comunicação, as redes sociais, voltar ao novo normal, como será? Os nossos... Nossa do céu! Como será voltar esse novo normal? Ao novo normal. Tem um amigo nosso que a Manu conhece muito bem, que ele chama Dom Joel Portela Amado, que é o secretário da CNBB. Ele fala que é necessário um novo normal, porque se a gente volta ao que era antes, a gente corre um grande risco de adentrar em crises ainda maior, porque a gente já vinha de múltiplas crises.
né? Já vinha uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, uma crise da família. Então, ele sempre, nas falas dele, quando ele vai falar sobre o novo normal, sobre a pandemia, ele fala que o novo normal é necessário. A gente precisa sair dessa pandemia diferente, né? Renovado, transformado, com novas perspectivas, né? Então, em relação ao afastamento, existe uma pesquisa, a gente estava, em relação à Pascua Nacional, fazendo um estudo. Existem pesquisas, por exemplo, na última pandemia mundial, se não me engano, foi a da gripe espanhola, que fechou tudo, não sei o quê. Existem altos índices de afastamento e não retorno de muitas pessoas às comunidades, às igrejas, ou por medo, ou porque, de fato, foi perdendo o sentido da fé, do batismo. Então, agora, com o nosso retorno, vai depender muito também da nossa criatividade da comunidade, nosso fortalecimento da fé. E a gente vê incansavelmente as nossas dioceses, os nossos liturgistas, os nossos catequistas, tentando manter aquele fogo aceso, né? Aquela chama acesa das experiências de fé, né? Mas olhar lá para frente e falar como vai ser é meio complicado. Mas a gente tem uma grande possibilidade, que é, ao invés de imaginar ou pensar como vai ser lá na frente, de prepará-lo. Pensar como nós queremos que seja a nossa comunidade, como nós queremos que seja a nossa família, como vai ser, como nós estamos trabalhando, projetando a minha catequese, a minha comunidade, a minha liturgia, a minha família, a minha escola, a minha vida em geral. Eu acho que essa é a grande possibilidade que, dentre tantos terrores que a pandemia nos trouxe, né, de dar a possibilidade de planejar o nosso futuro. Não tem uma resposta de como vai ser o amanhã, se vai afastar ou se não vai afastar, mas a gente tem percebido que pelo incansável trabalho das dioceses, o povo está permanecendo, seja no online, o desejo da volta presencial. Hoje, uma terça-feira à noite, nós estamos com mais de 160 pessoas aqui online, né? Então, assim, planejar, projetar, não acabar com o presencial vai existir, precisa, a igreja é presencial, a nossa igreja do caminho é presencial, mas também vai ter pitadas no online, então nós podemos planejar e projetar esse novo normal que nos espera. Com certeza, Franklin, e isso é para depois da pandemia mesmo, né? A gente não acha que o novo normal é essa transição apenas, não, ele veio para ficar. Então, esse universo de lives, como a gente está fazendo agora, esse universo de reuniões online, ele vai ficar. Talvez com menor intensidade do que esse momento mais crítico da pandemia, óbvio. Mas não existe mais voltar para o que era antes. O online, ele já vinha para ficar mesmo, só que ele deu uma acelerada. Isso que a gente está vivendo ia acontecer independente de pandemia. Mas a pandemia acelerou o processo. Então, a gente está mais conectado e mais digital do que nunca. A geração aí dos bispos mais velhos, que talvez não iria viver essa realidade, porque essa tecnologia ia se instalar mais para frente, eles estão vivendo, eles estão tendo que fazer todas as reuniões online, mas isso iria acontecer de qualquer forma. Foi um processo que se acelerou. Obrigado. Nós temos também aqui o questionamento do Lucas Rodrigues, acredito que seja um seminarista da Diocese de Tubarão. Ele diz assim: o autor Antônio Spadaro, no seu livro Cyberteologia, nos fala sobre como ter uma experiência de Deus nas redes ao ponto de formarmos novas comunidades. E daí ele pergunta: formar comunidade nas redes é possível diante de tantos ataques e fakes, sendo que a comunidade deve ser um lugar de comunhão fraterna? Não só é possível, como é necessário. E, infelizmente, o que eu vou dizer aqui agora, eu não gostaria de dizer, mas é um fato, nós, igreja, chegamos tarde nas redes, né? Nós tivemos aí um delay. Então, quando a gente chegou para atuar de forma profissional, já se tinham comunidades negativas, né, em relação à igreja, já se existiam os haters, né, que eu falei tanto aqui, já existiam aqueles grupos com muitos seguidores, com muita força.
Então, é nossa obrigação. Comunicador católico, ele tem essa obrigação de se unir, sim, de formar comunidades, como diz o Lucas Rodrigues, para ter um lugar de comunhão fraterna. A gente tem que ocupar o nosso espaço, já que essa realidade ela não tem volta. Então, a gente tem sim, não é possível, é dever, Lucas. Então, a gente, por mais preguiça que dê, eu acho que hoje com a pandemia talvez menos, mas antes as pessoas, eu ouvia muita gente falando, ai, que preguiça de rede social, ai, rede social é um ambiente, né, nocivo, como eu falei algumas vezes na apresentação, das frases que as pessoas costumam dizer para não se aproximar das redes sociais. Mas hoje, que todo mundo foi meio obrigado a entrar, nem que seja para uma live, nem que seja para um grupo de WhatsApp para resolver questões da sua comunidade, agora a gente tem que se aproveitar dessa oportunidade que surgiu. Agora que eu sei fazer uma videoconferência, agora que eu sei fazer uma gravação, agora que eu sei expressar minhas opiniões nas redes sociais, vou me aproveitar disso. Porque quando Jesus disse ide e pregai o evangelho a todos, ele disse o ide bem completo. Use de todas as suas formas para evangelizar. Não tem essa história de, eu só quero evangelizar pelo rádio, porque meu negócio é rádio. Não, você tem que usar de todas as ferramentas que você tem. Não tem como a gente, igreja, entrar só em alguns lados e não entrar em outros, né? Seria um id muito incompleto. Senão Jesus falaria, ide ao sul, né? Mas não, tem que ir para todos os lugares. Me permita, Manu, até aqui, não impossibilitando o Franklin ainda de falar, mas já nessa sua fala, a Silvana Guise, ela diz, diante de tudo isso que nós vemos, muitas vezes resistimos, mas como definir qual rede usar? Então, a resposta parece que já foi contemplada nisso, né? De que devemos abraçar o ID como um todo, um completo, né? Exato. Não estou falando que agora você é obrigado a entrar em todas as redes sociais que existem, porque nós sabemos que existem dezenas atualmente, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que você não tem como fazer uma seleção. Eu não quero ser digital. Não quero ser digital porque tem muita gente do mal no digital. Gente, tem gente do mal em todos os lugares. Isso é apenas uma nova tecnologia que a gente ainda tem dificuldade de lidar com ela. Como eu disse, nós chegamos atrasados, então nós sofremos ataques, muitos ataques nas redes sociais, mas nós temos a verdade do nosso lado. E a verdade é muito importante. Quando a gente tem a verdade do nosso lado, a gente tem que se unir e crescer contra a mentira, que a verdade sempre vai prevalecer. Então, entre sim nas redes sociais, não precisa ser em todas, mas entre nas redes sociais em que você for chamado a participar e a dar a sua ideia claramente, porque com a verdade a gente vence. Eu acho que a Manu já colocou muito bem, Padre Rafael, e a gente tem que sempre entender que a internet, ela não é um meio para se comunicar, mas ela é um espaço de comunicação. Ali todos nós podemos falar, então, e tem essa questão da horizontalidade, de todo mundo junto, todo mundo pode conversar ao mesmo tempo, pode interagir ao mesmo tempo. Então, não tem que temer, é adentrar, é conversar, e sobretudo dialogar. A Manu trouxe os haters, né? Então, os haters já existiam antes da pandemia. A dificuldade de criação de rede, diálogo na internet é de antes da pandemia. Então, nosso papel enquanto cristão, evangelizador, agente pastoral, é, na prática, no diálogo, fazer presença nesses espaços, dialogar com o diferente, dialogar com o novo, para que a gente possa fazer a evangelização acontecer nesses ambientes também. Muito bem, o professor Vilmar Dalboc, da FACASC, que também está nos acompanhando, ele sugere, inclusive, uma bibliografia sobre o tema, o livro chamado O Princípio Esquecido, Exigências, Recursos e Definições da Fraternidade na Política. E ele, inclusive, apresenta o capítulo 9, que diz assim, Fraternidade e Comunhão, com especial referência à comunicação jornalística. É muito importante, então,
termos também essas referências, né, para enriquecer o nosso conhecimento. Nós já estamos nos encaminhando para o finalzinho da nossa live, do nosso encontro virtual. Temos muitas pessoas elogiando os nossos conferencistas da noite. O pessoal está gostando mesmo. E, gente, olha, de todo o Brasil que está aí pipocando, e também, é claro, da nossa Diocese de Tubarão, os nossos padres que estão ali também acompanhando, alguns até deixando recado também, elogiando essa iniciativa da nossa Diocese. E, é claro, o pessoal dizendo, olha, precisamos ter mais momentos como esse. Sentimos aí a sede, né? Mas, antes de nós devolvermos a imagem para o nosso bispo diocesano, que daqui a pouquinho vai invocar a bênção de Deus sobre nós, eu gostaria de concluir esse momento dizendo que tem pessoas até perguntando, olha, quem sabe uma sugestão para a catequese, né? Como passar, talvez, pelos meios de comunicação também, pelas ferramentas que temos, a fraternidade para a catequese. Então, é claro, isso é um assunto que depois a coordenação de catequese vai poder abordar. Mas eu gostaria de coroar essa nossa noite fazendo essa pergunta para esses dois profissionais da comunicação, que foi a pergunta de Cassi Goulart. Essa pessoa pergunta assim para nós, que está nos acompanhando. Qual o objetivo da divulgação de notícias falsas? Pelo cabedal de estudos que vocês têm, que vocês tiveram a oportunidade na vida, mas também na academia, quando se estrutura bem o pensamento e, é claro, o arsenal para depois dialogar com a sociedade. Na opinião de vocês, qual o objetivo real da divulgação de notícias falsas? Posso começar? São tantos objetivos, alguns objetivos muito obscuros, mas que a gente acaba descobrindo muitas vezes. Eu vou falar da minha realidade dentro da CNBB, né? Já que nós sofremos muitos ataques e somos alvo de muitas notícias falsas. A gente percebe que sempre existe um motivo maior por trás, e alguns que a gente descobriu, por exemplo, tem um centro, não vou citar nomes, né, mas, por exemplo, tem um centro que faz muita divulgação de fake news da CNBB, que nós descobrimos que o líder, né, desse centro e outras pessoas que aparecem muito nas redes sociais contra a CNBB, eles são bastante tradicionalistas, então eles são contra tudo que não segue a cartilha do tradicionalismo. É um tradicionalismo extremo, eu digo, né? Eu não sou contra o tradicionalismo, é muito importante a tradição na igreja, estou falando de um extremismo, né? Então, a gente descobriu, por exemplo, que essas pessoas que estão nas redes sociais, eles vão se candidatar como políticos, né, nas próximas eleições. Então, quando você é extremista e você traz informações bombásticas, notícias quentes, acabamos de descobrir uma coisa horrível aqui da CNBB, chama muita atenção. Aí você atrai muita gente que está curiosa para saber aquela sua informação, que é fake, e assim como a tiazinha que distribui a informação falsa pelo WhatsApp, essas pessoas assistem aqueles vídeos e saem espalhando essa informação sem checar se aquilo é verdade. Então, aí está um dos objetivos, né? Por que fazer fake news, né? Tanto atrai, porque a fake, ela é sensacionalista, ela é incrível, ela é uma denúncia, ela é algo, assim, geralmente é algo excepcional, não é uma noticiazinha qualquer. É algo, você viu isso? Por isso que a tiazinha vai lá no WhatsApp e está distribuindo para todo mundo, que é incrível. E nas fakes da igreja também é um pouco isso, né? É uma denúncia. Veja o que os bispos fizeram. E não é verdade. E aí chama muita atenção. E eles ganham muitos seguidores. Isso eu vi em outros influenciadores também. Eu vi influenciador muito famoso, que é contra muita CNBB e várias organizações da igreja, que foi denunciado na CPI da fake news, que teve todos os seus aparelhos apreendidos e tudo mais, e descobriu-se que ele tinha uma fonte de financiamento governamental, né?
Então, por que ele estava mentindo sobre a igreja? Porque ele estava ganhando dinheiro para isso. E atacar a CNBB é sempre muito legal para esse pessoal, né? Porque chama atenção. A CNBB é a maior referência de igreja católica no Brasil, né? Por mais que eu, trabalhando na comunicação da CNBB, tente colocar na cabeça das pessoas que nós não somos representantes do Vaticano, que nós, né? As pessoas, até os jornalistas que não são católicos, têm dificuldade de entender isso. O pessoal acha que a CNBB é o Vaticano no Brasil. É uma grande referência, né? E não só dentro da igreja, fora da igreja, todo mundo quer saber a opinião da CNBB. Os jornalistas nos perguntam o tempo inteiro qualquer coisa que acontece na sociedade. E aí, qual é a posição da CNBB? Então, bater na CNBB, e isso não acontece só na igreja, tá, gente? Estou dando o nosso exemplo, mas em qualquer instituição grande, de qualquer outra organização da sociedade, bater nas grandes organizações dá ibope. Falar, mentir sobre aquelas instituições vai atrair pessoas. Para seja qual for o objetivo que você tem, seja ele político, seja ele financeiro, seja ter poder, ganhar dinheiro no YouTube, são muitos objetivos. Muito bem. Eu acho que parte desse princípio, e sempre atrás de uma notícia falsa existe um jogo de interesse. Seja interesse de promoção pessoal, de poder, seja financeiro. A Manu citou aí no final. Por exemplo, se você assiste vídeo, por exemplo, de um influenciador, qualquer influenciador católico que está falando mal da CNBB, falando mal da igreja, pregando fake news, provavelmente esse vídeo está monetizado, ele está ganhando dinheiro em cima desse vídeo, em cima da sua desinformação. Então, por isso que é sempre preciso checar essas notícias, checar a informação para que a gente não caia nessas ciladas. Eu separei aqui novamente, vou trazer aquele trechinho do Papa Francisco, número 205 da Fratelli Tutti, que eu acho que pode fechar bem esse processo do fake news com o processo de interesse que existe atrás dessas notícias falsas. Não podemos aceitar o mundo digital projetado para explorar as nossas fraquezas e tirar fora o pior das pessoas. Se te causa ódio, se te causa aquela ânsia da notícia que foi tratada para você, se você percebe que existe um jogo de interesse, aquilo é mentira, aquilo é ódio, aquilo não vem da verdade que nós acreditamos. Franklin e Manuela, foi um prazer estar com vocês, participando desse diálogo. E agora eu devolvo a palavra ao Padre Lino Brunel, nosso coordenador diocesano de pastoral, e depois do Padre Lino também, nosso bispo fará as considerações finais e invocará a bênção de Deus sobre nós. Muito obrigado, foi uma alegria bastante grande estar com vocês nessa noite e com todos que nos acompanharam. Eu acho que falta o microfone, Padre Lino. Aqui. Não, tá ligado. Agora foi. Ah, tá bom. Então, foi uma grande aula. Eu acho que a Manuela e o Franklin trouxeram, assim, um grande conteúdo e agradou. Ambos agradaram. Pela fluência da fala, pela clareza das ideias. Eu acho belíssimo, belíssimo. Eu queria só fazer um registrozinho aqui da irmã Leni, lá de Chapecó. Ela mandou uma saudação, parabenizando o trabalho. Ela esteve aqui não, de forma virtual, no dia 21, e ela fez uma belíssima aula também com mais de 550 catequistas. Olha, assim, uma beleza. Então, nosso abraço aí à irmã Leni, que esteve aqui e hoje acompanhou essa belíssima aula de vocês. Bom, o Padre Ângelo convidou para no dia 1º, dia do trabalho, às 3 horas da tarde, para você que está aqui agora conosco, para você acompanhar essa roda de conversa sobre o tema aí, deixa eu ver como é que é o tema mesmo, sobre terra, território e economia. Já vai fazer parte de um trabalho que nós estamos fazendo sobre a Semana Social Brasileira. Depois, lá no mês de agosto, nesse espaço aqui, nós vamos ter 3 estudos sobre o tema da 6ª Semana Social Brasileira: terra,
teto e trabalho, democracia, economia e soberania. Nós vamos ter esse tema da Semana Social Brasileira no mês de agosto. 3 encontros no mês de agosto, nesse espaço aqui. Mas no sábado agora, vai ser uma roda de conversa sobre esse tema. Vai ser às 3 horas da tarde, pelo Facebook da Caritas Diocesana. Então, você vai ter que entrar no Facebook da Caritas Diocesana para acompanhar essa roda de conversa, esse estudo que vai, na verdade, que vai ser feito sobre essa temática. Então, é o seguinte, nesse espaço aqui, o nosso próximo encontro vai ser no dia 11 de maio. No dia 11 de maio, e olha só, o tema vai ser a melhor política, o diálogo e a verdade como caminho para a construção da amizade social. São 3 capítulos da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Tá bem? Então, dia 11 de maio, contamos com todos vocês para participarem desse nosso próximo encontro dentro desse projeto diocesano de estudos online. Agradeço você, Franklin, muito obrigado, você é belíssimo. A Manuela, que veio lá de Brasília, entrou aí na sua casa, no seu espaço, com a sua colocação. Agradeço o Padre Rafael, que fez uma mediação assim tão boa, e a Dom João, que é o nosso bispo, que está sempre apoiando tudo isso. Então, devolvo aí a palavra para Dom João. Muito bem, com todos esses agradecimentos já feitos, né, não vou multiplicá-los muito mais, porém eu quero dizer que quando convidei o Franklin e a Manuela, tanto um quanto o outro aceitaram prontamente, dizendo que a gente podia contar com eles, e isso aumenta ainda mais as razões pelas quais agradecer nessa noite, viu, Manuela e Franklin? Foi muito bom, e o modo como vocês expuseram o assunto. Eu agradeço muito a mediação do Padre Rafael, né, e a participação do Padre Lino. Mas se vocês me permitem, tanto vocês que estão na tela comigo e os que nos ouvem, em relação àquele caso da avó de que a Manuela falava, que espalhava fake news, me fez lembrar que umas semanas atrás eu ouvi o depoimento de um jornalista jovem ainda, de uma outra igreja. E ele dizia que ele, desde quando ele participava da igreja dele, chamava a atenção dele que coisas referentes também a fake news. E aí ele disse que ele tem pessoas que são muito amigas dele, pessoas que ele conhece bem, que são sérias, e que um dia ele viu que elas estavam sob a influência de fake news. E ele tentou explicar para essas pessoas e não conseguiu. Disse que elas ficaram agressivas e ele teve que parar com a explicação dele porque ele viu a possibilidade de ele fazer inimigos de amigos que ele tinha. E eu queria dizer com isso que um dos critérios para a gente ver se algo é falso ou é verdadeiro é que tudo aquilo que divide, que gera inimizade, que cria azedume, é imediatamente sinal de que ali tem uma coisa errada, né? Isso também liga àquela pergunta do Lucas Rodrigues, que dizia, como é que a gente vai criar comunidades com tantas fake news? E a Manuela também afirmava muito bem, é exatamente para isso que tem que formar comunidade, né? Quanto mais a gente está sozinho, quanto mais a gente é ovelhinha isolada, mais a gente é vítima de tudo que é coisa que corre por aí. E quando a gente está em comunidade, sempre tem alguém que alerta, reflete com a gente, troca ideias, conversa, e a gente fica esperto. Então tem que ter comunidade para isso, né? Eu queria ainda, se me permite, só fazer uma referência àquela pergunta do Laércio, né, sobre outras dioceses. Também foi a Manuela que respondeu, dizendo que a gente tem que aproveitar, depois o Frank parece que me confirmou, né? É verdade, né? Somos todos a mesma igreja, e mesmo de fora da igreja, tantas coisas boas com que aprender. Mas é importante que ao olhar para os outros, a gente não perca de vista a necessidade de ver a comunhão na própria diocese. Então, na diocese tem que estar sempre junto, sempre unido, exatamente para enfrentar as dificuldades. E aproveitar tudo aquilo que tem de bom por aí, né? Mas quando a gente acha que está aproveitando e vê que isso divide, cria problemas, então a gente tem que ficar com a orelha em pé, né? Tá bom isso. Termino então, antes da bênção, dizendo que a nossa Assembleia Geral, que foi então uma experiência muito grande, a Manuela fez algumas vezes referência aí aos bispos mais idosos, já estou nessa fase, né? Que se esperasse mais uns 10 anos, são 10 anos para frente, alguém disse, olha, tudo que aconteceu agora
foi uma antecipação de pelo menos 10 anos, já ouvi dizer, né? Não sei se esse número confere, né? Mas, de fato, a gente teve que se antecipar, e foi muito bom. E essa assembleia que foi tão boa, né? Não, a Manuela participou, né? O Franklin não, né? Não. Franklin também, não lembro. Estava lá. Estava presente. Né? Foi. Mas foi tão boa, havia tanta alegria, né? Tanta participação, tanta comunhão, e mostra que nós damos saltos, e isso é muito bom. Como nós aqui na nossa diocese também, quanto bem nos fez podermos nos servir dessas plataformas, né, como agora para essa conferência dessa noite. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, e depois de encerrarmos aqui, eu vou pedir que Franklin e a Manuela fiquem ainda um pouco conosco na sala para conversar um pouquinho. Então, agradeço. Eu precisava registrar aqui nessa noite uma notícia triste, né, do falecimento do pai do padre Auricélio. Faleceu nesta tarde. Então, nós nos declaramos solidários com ele, com a mãe dele, agora viúva, né, com a família, e que Deus dê a paz ao pai do padre Auricélio, muito conforto à família, uma família muito religiosa, o pai e a mãe do padre Auricélio sempre foram muito de igreja, muitos depoimentos muito bonitos a favor da vida desse casal tão importante, tão participativo na comunidade. Então, fica aqui registrado isso, e vamos rezar hoje e amanhã nas intenções, então, pelo descanso eterno, pela paz eterna do pai do padre Auricélio, e pela fortaleza, pelo ânimo, pela esperança da família. E agora, então, agradecendo a Deus por essa noite, a bênção para vocês. Nosso auxílio está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Obrigado por terem estado conosco até agora.